Motor Ferrari será uma bomba em 2023, GP da China cancelado e a Red Bull tem a pior dupla das três grandes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já pedindo perdão pela falta de vídeos recentemente, fiquei doente, ainda tô com aquela voz meio nasal como você pode reparar. Eu tomei um remédio para ver se consigo gravar agora, para botar o canal em dia. Também quero agradecer a todos que mandaram mensagens me desejando melhoras, muito obrigado, vocês são feras demais, eu vi praticamente todas as mensagens. E agora nós vamos tentar colocar o canal em dia com vídeos em que teremos algumas notícias mais antigas e algumas mais novas. Hoje, por exemplo, tem duas antigas e uma mais nova, então sem enrolação, vamos lá. Começando pelo cancelamento do Grande Prêmio da China. A gente sabe que a China está passando por um belo de um problema relacionado à Covid, a situação lá não tá fácil, existe uma tensão no país, os vídeos que estão vazando mostram bem isso, e era óbvio que o Grande Prêmio seria cancelado em algum momento. A Fórmula 1 só fez confirmar, ela oficializou aquilo que todo mundo já sabia, a notícia oficial foi dada no dia 2 de dezembro, 3 dias atrás, e como você pode ver no comunicado da Fórmula 1, eles falam que a Fórmula 1 pode confirmar, após diálogo com o promotor e as autoridades relevantes, que o GP da China de 2023 não acontecerá devido às dificuldades contínuas apresentadas pela situação do Covid-19. Então é isso, basicamente, o Grande Prêmio da China foi cancelado, a Fórmula 1 está analisando quem entrará no lugar da China. As opções mais viáveis e mais favoritas, vamos assim dizer, né, seriam Portugal e também Turquia. Eu acho que qualquer uma das duas pistas já está ótimo. Mas elas seriam as favoritas, então quem está esperando uma Malásia, quem está esperando alguma outra pista um pouco mais tradicional, não deve ter. Não que Malásia seja mais tradicional que Turquia ou que necessariamente Portugal, mas quem está esperando alguma outra pista provavelmente não teremos, deve ficar entre Portugal e Turquia mesmo. Mas vamos esperar para ver quem que vai entrar no lugar da China, se é que alguém vai entrar no lugar da China, e qual seria a sua escolha favorita nesse caso. E também fala aí, você gosta do GP da China? Você gosta da pista? Eu até gosto no videogame, na vida real não sei se eu gosto tanto, mas é isso. Karun Shandok, que foi piloto de Fórmula 1 e hoje comenta na Sky Sports, é um dos caras mais respeitados no que diz respeito à imprensa de Fórmula 1, deu a sua análise sobre as duplas de pilotos para 2023. Quando ele falou em específico das três maiores equipes, ele falou que mantém a sua postura anterior de achar que a Ferrari tem a segunda melhor dupla da Fórmula 1 depois da Mercedes, que Charles e Carlos são pilotos muito talentosos, com muita fome, muito boa ética de trabalho e são jovens o suficiente para ter um futuro de longo prazo. Então a Ferrari tem muito talento, mas precisa trabalhar melhor. Com isso, precisa criar a estrutura da equipe em torno deles para fazer isso acontecer. Ele lembra que George Russell andou muito próximo de Hamilton durante toda a temporada e você tem que olhar para isso como um feito diferenciado, portanto deve-se sim ter um olho em George Russell. E esses comentários do Karun Shandok obviamente colocam a dupla da Red Bull como a terceira dentre as principais equipes da Fórmula 1. E eu concordo, eu fiz o vídeo aqui do grid da Fórmula 1 2023, muitas pessoas estão vendo esse vídeo, lá eu falo rapidamente o que acho de cada uma das duplas. E eu falo que sim, a Ferrari tem uma dupla muito boa, a da Red Bull é a mais desequilibrada das três principais, você tem uma Mercedes com a melhor dupla, então eu tenho uma opinião muito parecida com a do Karun Shandok. Lembrando, ter a melhor dupla não significa que eu estou falando necessariamente que o Hamilton ou o Russell são muito superiores às outras duplas, apenas de que eu acho mais equilibrada e é rápida, enquanto a da Red Bull, por exemplo, é uma dupla que o Verstappen tem um gap muito grande para o Pérez oscila muito, se você for comparar com o Verstappen. Então tem esses detalhes que a gente acaba colocando na equação e para mim faz uma diferença muito grande. Eu quero saber de você, você concorda com o Karun Shandok, você concorda com a análise dele que a Red Bull tem a pior das três duplas ou não? Diz aí nos comentários.
Vamos para a nossa última notícia de hoje, que é uma notícia mais recente, até publiquei no Twitter, que foi uma entrevista do Gunther Steiner falando sobre o motor da Ferrari para 2023. Lembrando que a Haas tem motor Ferrari, é uma equipe muito próxima da Ferrari, inclusive comprando várias peças. Então vamos abrir aspas para o Gunther Steiner. Há muito apoio da Ferrari, se for competitivo será positivo para nós também, porque significa que teremos um motor rápido. Me reuni com o Mattia Binotto e ele me disse que o motor da próxima temporada será uma bomba. Tivemos 2 anos difíceis com a pandemia, mas nos recuperamos. A temporada que terminamos foi boa, mas poderia ter sido melhor. Podemos considerar um ano de crescimento. Em 2023 queremos crescer ainda mais. Então vamos lá, vamos pegar aqui por partes. O ponto principal desse vídeo é esse motor Ferrari ser uma bomba. O pessoal até deu uma brincada lá no Twitter falando, mas bomba em que sentido, né? Vai ser porque explode muito, vai deixar eles na mão durante a temporada inteira? Não. O sentido, obviamente, é no sentido bom, que esse motor deve vir extremamente rápido e confiável, e para usar o termo bomba, deve ser um motor assim que vai dar um salto de performance absurdo. Lembrando que não podem mais mexer na performance, só podem mexer na confiabilidade, mas quando você mexe na confiabilidade, você automaticamente desbloqueia a performance. Então, sim, existe uma performance a ser ganha, a ser achada nesses motores ainda. O Mattia Binotto é especialista de motores, mais de 20 anos de Ferrari, trabalhando principalmente com motores, é o grande cara responsável por aquele motor de 2019 adulterado, que fazia um esqueminha ali meio nebuloso para poder gerar mais performance. E que, convenhamos, se a gente fosse levar o regulamento ao pé da letra, não teria muito porquê a Ferrari ser punida em 2020 por conta do motor 2019. O Mattia Binotto é extremamente inteligente, é um cara extremamente capacitado, e eu não duvido que esse motor venha uma bomba. Com a saída do Mattia Binotto, talvez para 2024 em diante não tenha um foco tão grande assim no motor. Mas o Binotto já deixou tudo pronto para 2023, ele sai oficialmente da Ferrari em 1º de janeiro do ano que vem, então a gente sabe que ele tá deixando tudo certinho, tudo arrumadinho do jeito que ele queria para a próxima temporada, e o motor é esse grande ponto. Se vai ser o suficiente para a Ferrari tirar o gap que ela teve, principalmente para a Red Bull, nas retas, nós não sabemos, porque isso depende do carro também, depende do quanto de arrasto esse carro vai gerar, mas ter um motor potente faz uma grande diferença, e entre os motores Honda, Ferrari e Mercedes não existe uma diferença grande. O motor Renault é um motor mais fraquinho, como é desde o início da era híbrida. Nós sabemos que mesmo com a chegada da Honda, posteriormente a Honda rapidamente alcançou a Renault e passou. Então nós temos esse problema da Renault, e eu acho particularmente que a Ferrari tem tudo para estar novamente no topo dos motores. Há quem diga que o motor Mercedes ainda é o melhor, é difícil dizer necessariamente, mas o motor Ferrari tem um cara que é da área, que é o Mattia Binotto, e ele sabe muito bem os atalhos, ele sabe os caminhos para se desenvolver um grande motor, então eu não ficaria surpreso com uma possível bomba da Ferrari para 2023, o que beneficiaria não somente a Haas, mas a Alfa Romeo também, que elogiou bastante o motor Ferrari lá no início do ano, até que começaram a ter vários problemas, né? Alfa Romeo, Haas e Ferrari tiveram sim os seus infortúnios com o motor. Mas qual a sua opinião, qual a sua expectativa para essa bomba da Ferrari nos motores? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e deixar o seu curtir também, que você ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!